Olá, vamos iniciar mais um episódio do Medicasmento, um podcast do Centro de Apoio à Terapia Racional pela Informação sobre Medicamentos, da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Sabrina Calil Elias, professora da Faculdade de Farmácia da UF. E hoje nós vamos conversar sobre a avaliação de tecnologias em saúde. Você sabe como se faz uma avaliação de uma nova tecnologia em saúde? Então, para isso, temos o prazer de conversar com a doutora Gabriela Mosegg, professora do Instituto de Saúde Coletiva, e Tainá Felicíssimo, farmacêutica e mestre pelo Programa de Administração e Gestão da Assistência Farmacêutica. Atualmente, Tainá trabalha no Núcleo de Avaliação de Impacto do PROAD SUS. As duas são especialistas na área. Queria agradecer muito a disponibilidade de vocês em estarem aqui para conversar com a gente um pouquinho sobre o que é essa avaliação de tecnologias em saúde. Tudo bem com vocês? Boa tarde, tudo bem? Prazer poder participar desse podcast. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, Tainá, e todos que nos escutarão e que nos verão. Uma alegria estar aqui também. Uma grande oportunidade de começar essa discussão a respeito de avaliação de tecnologias com vocês. Que bom. Então vamos à primeira pergunta, né? De forma bem, vamos dizer assim, direta e objetiva. O que é e qual é a importância da avaliação de tecnologias em saúde? Antes de falar sobre a avaliação de tecnologias, que a gente carinhosamente chama de ATS, o conceito de tecnologia ele é bem importante, né? Porque é um conceito amplo e que relaciona todas as intervenções que podem ser utilizadas para promover, prevenir e diagnosticar. Também aquelas que estão relacionadas para reabilitar ou cuidar das doenças a longo prazo. Então, tecnologia em saúde, no mundo, vai desde, por exemplo, cirurgia robótica, um procedimento, um compêndio, um protocolo, um teste diagnóstico e um medicamento. E dentro desse contexto que a doutora Gabriela mencionou, né, a gente tem a avaliação de tecnologia em saúde como sendo muito importante dentro do cenário tanto da saúde pública quanto da saúde privada. Porque é através da avaliação de tecnologia em saúde que, como ela mencionou, né, é um processo que você multidisciplinar e que vai analisar a implicação tanto clínica e econômica da incorporação de ou novos medicamentos, ou um novo procedimento, cirurgia, ou um teste diagnóstico dentro desse contexto de saúde. Né? Então, é importante tanto para a difusão dessa tecnologia, como também para a utilização dessas tecnologias no contexto de saúde. Como também bem mencionou, dentro da TS a gente não fica só nessa questão de incorporação, de analisar as incorporações, às vezes tem que se reavaliar protocolos clínicos, porque se entra novos medicamentos, e então é um processo que é bem amplo e multidisciplinar. Então, a ATS, como você falou, né, Tainá, é uma atividade multiprofissional. Então, vários profissionais de saúde, e não apenas os profissionais de saúde, eu acho que é importante falar nisso, né? Eles podem atuar nessa questão da avaliação de tecnologias em saúde, certo? Quais são esses profissionais? O que meio que mais ou menos cada um tem a função, né? Eu imagino que quando você vai, vamos exemplificar, incorporar uma nova tecnologia em saúde, seja ela qual for, como a Gabriela falou, né? Você tem desde uma avaliação, vamos dizer assim, clínica, até uma avaliação econômica, né? Porque acho que a gente não pode pensar só a nível de SUS, mas a nível da saúde privada também, né? Tudo tem um custo nessa vida e o cobertor é sempre muito curto, né? Todos os gestores falam isso, né? Então fica o gestor do lado falando que o cobertor é curto e o clínico que está lá na ponta falando, meu paciente precisa disso e eu preciso, independente do valor que seja, né? Mas como que a gente pode pensar assim numa cadeia, né? Quais são os profissionais que participam desse processo todo, né? Quem que trabalha junto com quem que faz o quê? Vocês poderiam dar alguns exemplos? Eu digo que a ATS é uma área bem justa
e é um caminho que todos podem chegar até ela. Na minha experiência, tanto dentro do ProAdSUS, trabalhando com a ATS, a gente percebe, né, farmacêuticos, enfermeiros atuando na área, economistas, estatísticos, e tudo ali permeando, trazendo os seus conhecimentos. Então, assim, os profissionais da saúde geralmente estão muito próximos e têm aquele olhar bem cuidadoso dentro ali da síntese de evidências, quando a gente pega estudos clínicos, ensaios clínicos, estudos observacionais, para olhar, né, para ver o quanto que aquela tecnologia, ela realmente traz uma eficácia, traz uma efetividade. Os economistas, os estatísticos também dentro do cenário de auxílio ali na avaliação econômica, então trazendo seus conhecimentos em relação a isso. Mas, assim, os farmacêuticos e enfermeiros, por exemplo, não ficam só na parte clínica. Então, tem muitos farmacêuticos, a Gabriela, que atua bastante na parte econômica também, fazendo estudos de custo-efetividade, custo-minimização. Então, a gente vê que tem uma diversidade. Também na parte, na minha experiência, dentro de um cenário assim, privado, né, de elaboração, por exemplo, de dossiês, eu já trabalhei até com psicólogos. Então, é uma área hoje que está aberta para diversos profissionais que aprendem e pode colocar sua experiência prévia de vida e que também vai aprendendo diante do contexto da TS, que a TS faz a gente crescer e aprender mais, né? Sai da nossa zona de conforto, vamos dizer assim. Eu teria pouco a acrescentar, mas nessa perspectiva, né, que os objetivos da TS são inúmeros, né, pensando na avaliação da eficácia da segurança clínica. Eu tenho de fisioterapeutas a farmacêuticos, de médicos a biomédicos trabalhando nessas revisões sistemáticas, meta-análises e outros profissionais, educadores físicos, né? Temos aí um sem número de profissionais que pode atuar na área. E se capacitando, na verdade, acho que qualquer profissional atua na área. Nas análises de custo-efetividade, como bem disse a Tainá, nós temos muitos economistas, farmacêuticos, médicos. Acho que os farmacêuticos e economistas têm menos medo da matemática, menos medo, né, de mexer com as probabilidades, com software, e aí se encontram um pouco nas análises de custo-efetividade, de impacto orçamentário também. Mas Tainá falou dos psicólogos, então quando eu quero fazer uma análise ética e social de uma determinada tecnologia, e a ATS também considera as implicações éticas do uso dessa tecnologia, podem aparecer questões de equidade de acesso, impacto em populações vulneráveis, potenciais consequências do uso de uma determinada tecnologia. Por exemplo, uma tecnologia ela pode aumentar a desigualdade, né? Os efeitos de bem-estar eles podem ser diferentes em diferentes populações, em grupos específicos. Então, sim, eu preciso de profissionais que saibam lidar com essas diferenças, né? Mas a ATS ela é uma mãe que acolhe os seus filhinhos aí. Então tem lugar para todo mundo, né? Basta se especializar na área. E acho que tudo vai depender, né, pelo que vocês estão falando, da tecnologia a ser avaliada, né? E do objetivo daquela avaliação, né? Se é para uma população mais vulnerável, se é uma avaliação efetivamente só de custo, ou se é para botar as duas coisas na balança, né? Não apenas o custo, mas também o benefício que aquilo vai trazer para aquela população específica que vai ser atendida, né? Então, é um marzão, né? Cabe todo mundo, né? Cabe muita gente para fazer isso, né? E aí, como é que faz, assim? Existe lugares específicos, né? Que são conhecidos como NATs. Inclusive, a professora Gabriela ela coordena o NAT aqui da UF. O que você pode falar um pouquinho para a gente, Gabriela, sobre o NAT? Porque, da forma mesmo que você falou, né, a Tainá ela trabalha, como a gente falou, no núcleo de avaliação de impacto do ProAdSUS. Qual seria a diferença entre um NAT e esse núcleo de avaliação? Acho que a Gabriela podia falar, né, do NAT, da experiência dela,
né, do NAT aqui da UF, para depois a Tainá complementar qual seria a diferença do local que ela trabalha. Ótimo, ótima pergunta mesmo, Sabrina. Então, os NATs, que são os Núcleos de Avaliação de Tecnologia de Saúde, eles foram, no Brasil, criados no início, mais ou menos, dos anos 2000, tá? Eles são uma estratégia de fortalecimento do grupo de trabalho da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde, que é a REBRAT, tá? Então, atualmente, são 125 NATs que nós temos no Brasil, né? Olha só, NATs vinculados a hospitais públicos, a hospitais privados, a EBSER, por exemplo, na EBSER, são NATs de hospitais de ensino, na verdade, são 24 atualmente no país, né? Então, esses núcleos, o que eles vão buscar? Eles querem introduzir a cultura da ATS, né, nos hospitais, nas instituições de ensino, nos locais onde eles estão inseridos, né? Por meio de quê? Por meio da utilização de evidência disponível, né, para auxiliar o gestor, aí pode ser o gestor hospitalar, pode ser o gestor municipal, na tomada de decisão. Então, em relação a, como a gente já bem disse, inclusão, desincorporação, aqui no Brasil a gente nem usa muito esse termo de incorporação, mas das tecnologias que são difundidas. E são inúmeras as atribuições, né? Desde promover essa capacidade técnica, né, para a inserção de instituições que estão na REBRAT, que fazem parte da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia, desenvolver ações para capacitação permanente de profissionais de saúde, né? Profissionais de uma forma geral, mas os que trabalham com ATS, né, são profissionais que estão circulando na área de saúde, né? Então, coordenar a revisão de diretrizes clínicas, em consonância com as necessidades do SUS, sensibilizar e incentivar profissionais, né, dos hospitais na introdução da cultura da ATS, nem sempre a gente é bem visto, né? O profissional quer usar tudo que ele tem direito, e até o que, por exemplo, não está disponível no Sistema Único de Saúde, e às vezes nem está disponível no país, né? Então, fomentar essa articulação ensino-serviço na área da ATS para incrementar, né, essa saúde baseada em evidências, as análises de competitividade, as análises sociais, é uma finalidade do NAT. Como você bem disse, a gente aqui na UF tem um NAT, que é o NAT do IFE. Na verdade, a gente tem dois. Tem um NAT recém-formado da EBSER, coordenado pelo professor Henrique Mucci, né? E eu e o professor Tasso Lima somos coordenadores, junto com outros participantes. Tainá é uma dessas participantes. Tainá é uma pesquisadora que está vinculada ao nosso núcleo de avaliação de tecnologias em saúde. O NAT do IFE ele foi criado há anos atrás, né, mas efetivamente ele funcionou, mas não a contento do jeito que a gente gostaria efetivamente. E ele, em um momento, foi descredenciado, e nós recredenciamos esse NAT em 2023 e estamos buscando fortalecê-lo, né? Bem como agora contraponto um pouco do que a professora Gabriela mencionou, a minha atuação dentro do Hospital Albert Einstein é dentro de um núcleo de avaliação de impacto, e a ideia e como que é a estrutura, né, desse núcleo. Esse núcleo ainda é mais recente do que os NATs, né? Ele tem uma lógica de atuação diferente, tá? Então a gente não pode dizer que ele é um NAT. Ele é um núcleo que ele veio de uma demanda do Ministério Público. Então a gente tem hoje, né, 6 hospitais de excelência. Então esses hospitais de excelência, eles têm imunidade tributária. Então todo esse valor relacionado à imunidade tributária desses hospitais é revertido para o SUS através de projetos. Então esses hospitais de excelência gerenciam diversos projetos, sejam eles de pesquisa, sejam eles de capacitação. Então, por exemplo, o Albert Einstein tem muito projeto de pesquisa, principalmente na área de incorporação de tecnologia. Tem um projeto que eu atuo, né, participando ali, olhando mais próximo do CAR-T, né? Então, toda a elaboração dessa nova tecnologia para que futuramente o SUS possa desenvolver o seu próprio CAR-T. Então, como que entra, né, esses núcleos de avaliação de impacto? O Ministério Público, por uma demanda, ele
sugeriu que todos os hospitais de excelência avaliassem o impacto desses projetos, para ver se realmente, no fim das contas, eles traziam benefício ou não para o SUS, porque poderia ver no final das contas e falar assim, ó, esse projeto eu gastei milhões de dinheiro com ele e não me trouxe benefício nenhum para o SUS, o impacto dele foi negativo. Eu só gastei dinheiro, mas não me trouxe retorno. Então, a gente, dentro daquele núcleo de avaliação de impacto, a nossa função é essa, avaliar os projetos que estão dentro desses hospitais. No meu caso, eu avalio, né, todos os projetos relacionados da minha carteira do Hospital Albert Einstein. E aí eu vejo no final do triênio tudo que ele elaborou, tudo que ele produziu, se ele gerou impacto ou não. Só que nesse meio caminho, os núcleos de avaliação de impacto tiveram uma certa dificuldade, porque dentro da economia, avaliar impacto é você ter não só um antes e um depois. A gente faz essa associação muito nos estudos das evidências, né, que a gente trabalha na síntese de evidência, mas é você perceber que tem um grupo comparador. E na maioria das vezes, os projetos eles não têm esse grupo comparador. Como que você faz uma avaliação de impacto se você, por exemplo, eu vou colocar um projeto de gerenciamento de trauma num estado? Eu preciso ter um outro grupo que não tem aquele projeto de trauma. Então, a gente encontrava essa dificuldade. Então, hoje, se abriu dentro desses núcleos de avaliação de impacto a ATS, principalmente dentro do cenário dos projetos que trabalham com incorporação de tecnologia. Então, a gente começa a trabalhar e fazer a análise de ATS dentro desses projetos. Então, revisão sistemática, estudos de custo-efetividade, custo-benefício e até mesmo uma avaliação de impacto orçamentário. Então, essas ferramentas de ATS são recentes e estão agora entrando dentro dos núcleos de avaliação de impacto do PROACT. Entendi. É interessante, né? Porque também não adianta só inserir a tecnologia, mas tem que saber o retorno, né? Que ela vai estar dando para a comunidade como um todo, né? Independente de que nível ou esfera seja. Né? E o que me chamou a atenção é que uma coisa que vocês duas falaram, né, é o tempo. Né? A Gabriela falou, né, que os NATs começaram a surgir por volta dos anos 2000. Né? Então, a ATS é relativamente recente, né, se a gente for pensar em termos de outras ciências, né, que já vêm sendo desenvolvidas há anos. Né? A ATS ainda é algo relativamente novo, né, de forma nacional e internacional. Você está certíssima, né? Do jeito que ela está organizada atualmente, claro, a gente tinha estudos de avaliação econômica, antigamente fazia muitos estudos de custo-benefício, hoje a gente não valora mais vida, mas enquanto campo ela é algo novo, sim. Eu diria para você que começa nos anos 70, fora do Brasil, né? Mas ganha força efetivamente nos anos 80, 90, e no Brasil ela começa a ser pensada no início dos anos 2000. Então é um campo novo que cabe a divulgação, né? Até para atrair novos pesquisadores, novas pessoas que tenham afinidade pelo tema, né? E consigam desenvolver trabalhos, porque eu acho que a tendência é só aumentar, né? Porque as tecnologias em saúde, elas só aumentam, né? Às vezes são pequenas mudanças, mas são pequenas mudanças que fazem uma certa diferença, né? Então, é necessário a gente capacitar profissionais para isso, né? Tem um caminho, né, professora Sabrina? Tem um caminho aí para se chegar na área, certamente. E aí eu queria saber isso, né? Que dicas que vocês podem dar sobre esse caminho, né? Como é que a gente chega a obter o conhecimento e tipo assim, alguém que esteja escutando, um aluno de graduação, independente do curso, né? Que esteja escutando e fala assim, poxa, interessante, né? Por onde que ele deve seguir, né? Como é que eu acesso um NAT, né? Como é que eu chego até lá? Porque a Gabriela falou que são muitos NATs, né? Inclusive os hospitais universitários, né? As universidades possuem. Então, pelo que você falou, é praticamente cada um em cada estado, minimamente, né? De um país gigantesco.
Então, são muitos núcleos, né? Como é que esse profissional pode... O que ele tem que estudar mais, o que ele tem que ver, e como é que ele consegue ter esse acesso? Eu acho que a Gabriela podia falar de uma forma mais teórica e depois a Tainá falar o caminho dela, né? A gente falou que a Tainá é farmacêutica, fez mestrado, esse mestrado ajudou nesse processo, não ajudou em nada, né? Acho que poderia a gente fazer assim. Tá ótimo, então. Eu diria que para um farmacêutico, né, que deseja trabalhar com a ATS, é um conjunto de abordagens que ele precisa dominar, né? Lembrando, como a primeira coisa que a Tainá falou foi que um campo multidisciplinar. Então, ele vai ter que, não digo disputar, porque o melhor é a gente colaborar, trabalhar em colaboração. Mas, se ele quer um espaço, né, dentro da avaliação de tecnologia, eu diria que existem 3 passos fundamentais. Tá? Pode ser que existam mais, mas agora me vieram assim: a formação acadêmica e a capacitação inicial desse farmacêutico, as habilidades técnicas e ferramentas, que talvez a Tainá possa falar, inclusive, melhor do que eu, tá? E eu diria que questões de desenvolvimento de competências multidisciplinares, inclusive habilidades relacionais, tá? Então, no primeiro item, né, dessa formação acadêmica e capacitação inicial, graduação em farmácia, né, porque estou falando com uma professora de farmacologia, né, o entendimento da farmacologia, da farmacoeconomia, das ciências relacionadas, elas são centrais na ATS, né? Curso de curta duração, sempre, né, que podemos. A Tainá é uma entusiasta dos cursos de curta duração, não tem um que ela não peça para fazer, para se inscrever, né? Então, são oferecidos por diversas instituições, Sabrina: o Hospital Sírio-Libanês, o Einstein, a Fiocruz, o Hospital Alemão, né? E alguns NATs, né? O nosso próprio NAT ofereceu 2 cursos dentro da Faculdade de Farmácia, que nos abrigou com o coração aberto, os braços abertos. A gente agradece, né, à Faculdade de Farmácia por esse acolhimento. No site da Rebrates também eles anunciam bastante. Anunciam, né? Claro. Eu acho que é um caminho central, talvez, assim, para quem tem interesse, né? Que concentra ali as informações. Sem dúvida. Acho que, assim, a pós-graduação em área correlata, né? Então, assim, buscar especializações, os cursos de pós-graduação em ATS, em farmácia clínica, em farmacoeconomia, em saúde coletiva, em epidemiologia. Esses são algumas áreas, né, afins da ATS, né? A ATS, eu acho que ela bebe em todas essa compartimentalização aí da ciência, né? Então, alguns programas de mestrado, doutorado, tal como o nosso, talvez, né, são focados. Alguns são focados especificamente na ATS e outros não, mas trabalham com esse campo, né? Isso dentro do país. Fora do país, existem também outros locais onde a pessoa pode buscar um caminho, né? Em relação ao desenvolvimento de competências multidisciplinares, trabalhar sob pressão é o que mais acontece dentro da avaliação de tecnologia. Às vezes você tem 15 dias, às vezes 30 dias. E como eu falo para os meus alunos, né, se em 2 meses a gente fez uma revisão sistemática de qualidade e uma avaliação econômica, você consegue fazer o seu trabalho de mestrado em 2 anos. Então, porque, na realidade, são projetos, né? São projetos que são solicitados, e aí pode ser solicitado em diversos níveis, né? Pelo Ministério. A nível federal, a nível particular, a nível municipal, estadual, que vão ser solicitados para o NAT, e aí tem esse tempo, né? Acho que é por isso que você está chamando a atenção, né? Tem que trabalhar sob pressão. Então, se tiver, a pessoa tem que meio que estar disponível a perder, talvez, alguns finais de semana para dar conta daquele relatório que ele tem que entregar com aquele prazo específico. Senão, também, se não entregar, isso tudo vai, vamos dizer assim, diminuindo a qualidade, entre muitas aspas, no NAT, no sentido de reconhecimento dentro daquele sistema, né? Então, assim, se eu não encomendei o bolo e o bolo não chegou na hora certa, eu não vou mais encomendar o bolo para aquela boleia,
né? Então, eu acho que, assim, fazendo uma associação muito, muito fraca, mas eu acho que seria muito nesse sentido, né? A analogia está perfeita. É exatamente assim. E esses prazos, eles são ditados por lei, por norma, por resolução. Então, se eu estou trabalhando para o nível federal, estadual, para o setor público, eu tenho que cumprir, eu tenho que saber que eu tenho que cumprir com esses prazos. No setor privado, tem outras expressões, né? Mas, só para finalizar, né, acho que a Tainá agora ela pode falar, claro, da experiência dela e aproveitar e focar nessas habilidades técnicas e ferramentas que são absolutamente de domínio necessário, tá certo? Eu acho que é um terceiro item que eu colocaria assim como item principal para se chegar, para um farmacêutico chegar lá na área. Eu vou contar um pouco, assim, bem breve, de como eu consegui chegar dentro ali da DataS. Eu acho que a professora Gabriela, ela falou muito bem. Eu acho que um profissional, um farmacêutico, que tem esse desejo de trabalhar com a ATS, acho que é muito importante ele buscar fazer esses cursos de curta duração. Hoje tem bastante. Dentro do Rebrax, eles fazem algumas chamadas, só que a gente tem que ficar atento que algumas chamadas são para membros de NADS. Então, vamos supor que sou formado, sou farmacêutico, quero fazer um curso, às vezes você não vai conseguir. Ali dentro da Rebrax, aqueles cursos que eles têm aquelas chamadas, porque geralmente é para capacitação contínua de membros de NADS. Porque os membros precisam continuar se capacitando. Mas tem outras vias. Como eu mencionei, né, hospitais de excelência hoje também têm cursos que ficam abertos ao público, não necessariamente para membros de NADS. Então, o Hospital Moinhos de Vento tem hoje cursos abertos, se não me engano, para até 2026. Qualquer profissional que se formar, até um farmacêutico, estou interessado, quero trabalhar com a TS, os cursos do Moinhos de Vento você consegue fazer. São vários cursos de curta duração que você permeia desde a parte de síntese de evidência a avaliação econômica, dar uma olhada ali em microcusteio. Então, é aberto ao público de maneira geral, né? Esses cursos são online? São online. Depois da pandemia, né? Com o advento da pandemia, vamos dizer assim, entre muitas aspas também. Mas, porque o online facilita bastante, né? O acesso das pessoas, até para conhecer, né? Que eu acho que vale a pena fazer para conhecer e ver se realmente tem afinidade pelo tema para poder investir no trabalho, né? Sim, são online. Na época que eu comecei o meu trabalho assim firmemente dentro da TS, depois que eu entrei no mestrado. Então, assim, ajudou pra caramba. Fui orientada pela professora Gabriela e uma das coisas que ela me falou foi, eu falei, professora, eu gostaria de trabalhar com a TS, o que eu faço? Foi a primeira pergunta que eu fiz para ela. Ela, faça todos esses cursos. Eu lembro, inclusive, disso, né, dessa fala dela. Então, assim, eu me imergi em todos os cursos que eu podia fazer na época, mesmo não sendo ainda uma membro efetiva do NADS dela. Então, assim, eu fiz todos os cursos possíveis de síntese de evidência, de avaliação econômica. E eu digo mais, acho que um aluno ainda, né, antes de se formar, se tiver a oportunidade de conseguir uma iniciação científica, um estágio, conversa com o professor. A professora Gabriela é coordenadora de NADS, uma iniciação científica, para começar a ter uma experiência um pouquinho mais em alguns trabalhos, porque isso me ajudou muito. Porque quando você entra ali para ser, vou aplicar para uma vaga, vou aplicar para um currículo, a experiência conta, né? Então, assim, eu ter tido a oportunidade de ter trabalhado no NADS com a professora Gabriela, ter tido a oportunidade de fazer um parecer técnico científico, ter realizado algumas revisões sistemáticas, isso me abriu portas. Né? Então, eu já apliquei para ser pesquisadora no Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Então, na análise de currículo, isso me ajudou. Né? Até mesmo quando você vai tentar, porque a gente falou muito de NADS, mas hoje a ATS está dentro das indústrias farmacêuticas. Né? Então, assim, a indústria farmacêutica, ela atrai profissionais que saibam de ATS, então, e se paga também muito bem. Então, eles vão ver o seu currículo quanto você tem de experiência, né? Então, você sabe fazer uma revisão sistemática, você sabe fazer uma avaliação econômica. Então, essas experiências, não só de curso, mas também de parte prática, é muito importante. Então, assim, tanto o caminho que eu trilhei com
a professora Gabriela ali como aluna de iniciação científica, antes também como iniciação científica no Hospital Instituto Nacional de Cardiologia dentro da ATS, me possibilitou eu conseguir alcançar algumas vagas que hoje estou na ATS. Então, assim, se eu fosse falar para um aluno recém-formado, primeiro, faça cursos de curta duração, ainda está na instituição, procure iniciação científica na área, porque é experiência, a gente às vezes menospreza a iniciação científica, mas se você quer aquele foco, faça iniciação científica, faça estágio naquela área que vai te ajudar muito a conseguir vagas dentro da ATS. Acho que um ponto importante que você falou, né, é a indústria, né? A indústria farmacêutica, ela absorve esse tipo de profissional também, né? Eu escutei uma especialista do NAT, do Instituto Nacional de Cardiologia, e ela falando que a indústria tem dificuldade, às vezes, até de encontrar esse profissional, né? E ela, na palestra dela, falando que realmente tem um campo aí muito vasto e ainda inexplorado em termos de RH, né? De recursos humanos. Então, às vezes, a gente fica pensando muito na questão do SUS, da saúde privada, e esquece que a indústria farmacêutica ela pode absorver também esse profissional. Vocês têm alguma experiência, não sei, Gabriela, que é mais experiente na área, já passou por alguma situação, ou de algum ex-aluno que tenha seguido e caiu na indústria e está lá, né, fazendo essa atividade? Só para exemplificar, né, para as pessoas entenderem um pouquinho mais. Claro, não, a abordagem perfeita de vocês, né? Acho que a gente tem uma atuação que fica talvez mais clara pela nossa fala, pela nossa experiência no setor público, né? Em comitês, em NACs de ATS, né? Essa semana eu participei de uma reunião da Comitec, onde nós participamos efetivamente desse processo de avaliação e de recomendação de tecnologia, né? Mas existem centros de avaliação de tecnologia diferentes, né? Existe essa possibilidade na indústria farmacêutica, né? Que muitas empresas, né, tem setores aí que são dedicados à farmacoeconomia, à precificação. Então, assim, a gente fala da ATS, pensa nas ciências de evidências, né, das avaliações econômicas, assim, uma parte de regulação e precificação, que Tainá talvez, né, tenha até uma inserção, ou conheça pessoas que estão inseridas, que são uma realidade, que é a preparação também desses documentos que serão entregues às instituições públicas, seja a Comitec, seja a Anvisa. Então, nós temos efetivamente uma participação nisso. As consultorias, porque, Sabrina, existem inúmeras consultorias de ATS, né? Então, eu abro uma empresa, eu sempre falo isso para a Tainá, já está na hora dela abrir a própria consultoria, né? Especializada em realizar para governos, para hospitais, para planos de saúde, seguradoras, Sabrina. Né? Essa é uma inserção que o farmacêutico tem, já tem mais para o sul do país, em São Paulo, né? Nesses ambientes, o farmacêutico pode atuar como especialista técnico, desenvolvendo aí estudos dos mais diversos, né? Custo-efetividade, impacto orçamentário, revisões sistemáticas de protocolos para a própria seguradora. Foi justamente isso que essa profissional falou, né, que é a farmacêutica Márcia Gisele, né, para quem está inserido no meio conhece, né, ela tem também ampla experiência na área, e ela falou, usou praticamente as mesmas palavras que você, Gabriela, que tem campo sim, né, que às vezes a gente fica muito, por estar dentro do serviço público, muito com essa história do SUS, mas é muita gente, né? Ela falou assim, olha, vocês podem se especializar na área que vai ter campo ainda não está nem um pouco saturado, pelo contrário, né? Ainda tem muito a ser explorado, né? Eu acho que isso é legal. Para quem tem afinidade, eu acho que é importante a gente falar, né? Uma coisa que a Gabriela falou, tem que ter as habilidades, né? Não basta eu simplesmente querer, eu tenho que entender se o meu perfil é para isso, né? Para se debruçar horas e horas em leituras, ou ter domínio em programas, né, para desenvolvimento dos estudos farmacoeconômicos. Eu acho que tem que saber também se eu estou dentro, né? O indivíduo tem que entender se ele está dentro desse perfil.
né? E eu acho que isso aqui é interessante também na área, pensando na área de farmácia, né? A gente tem gosto para tudo, né? Pode ter N lugares para atuar, então acho que esse é um ponto positivo. Basta você achar o que te traz, o que te move, né? O que te dá paixão para você poder trabalhar naquilo e ser bem sucedido, né? E aí, desculpa, pode falar. Não, certamente. Eu só acrescentaria que além dessas habilidades todas, dessas ferramentas, inclusive gerenciais e técnicas, né, que Tainá tão bem falou, curso de Ryan, curso de Grade, curso, né, de R, né, só que o pessoal fala, vou ter que programar, tem que enfrentar, são enfrentamentos que a gente faz ao longo da vida da gente, mas eu diria que o inglês técnico, ele é essencial, tá? O inglês acho que praticamente para qualquer área, né? Até porque quando você quer se aprofundar num assunto, não tem como fugir, né? A literatura acaba sendo toda em inglês minimamente. Então, é isso. Na área de saúde é isso, né? Você não tem como... A gente tem que pensar que na área de humanas eles não precisam apenas do inglês, eles precisam do francês, dependendo da área até do alemão. Então, a gente precisando só do inglês ainda estamos no lucro, se a gente for pensar nesse caminho, né? Mas é óbvio porque a literatura é toda, né? Praticamente toda na língua inglesa e é fundamental e essencial que, né? Esse é o ponto inicial de partida, né? Imagino eu, até para depois você se aprimorar e correr atrás, né, desses cursos, como bem a Tainá falou, e da especialização. Mas eu imagino também que deva ser assim, a gente está falando muito das coisas boas, né, dos pontos positivos e tal. É um campo ainda que tem muito campo para se explorar. Podemos formar muitas pessoas porque provavelmente elas estando bem capacitadas, elas serão absorvidas no mercado, mas eu imagino também que tenham muitos desafios. Aí eu queria saber de vocês, né? Quais são os desafios, ou se vocês puderem exemplificar o que vocês já passaram, o que vocês acham que ainda podem ser desafios que vão perdurar ainda por um bom tempo. Eu já trabalhei com essa questão de consultoria, né? Então, vou trazer agora um pouco da parte privada. De um dos desafios quando a gente vai na busca de elaborar um dossiê, não é tão simples assim, né? Que aí o NAT já pega o dossiê pronto. Mas é todo um trabalho de você chegar junto com a indústria, que às vezes não tem aquele time de farmacoeconomia, a uma população. A gente tem que estruturar muito bem aquele dossiê para conseguir ser aceito. Então, ver se aquela população-alvo justifica. Às vezes você não tem evidência, a gente trabalha muito assim com falta de evidência, e como que a gente faz se a indústria ela quer incorporar e você não tem evidência? Como que, às vezes é um trabalho que vai da consultoria, vai para a indústria, vai para a construção várias vezes, indas e vindas, até você conseguir chegar num denominador comum de uma população que você consiga ter uma evidência, ou então assim, às vezes você tem evidência, pode mostrar que é efetivo, mas a população é gigantesca e pode me causar um impacto orçamentário gigantesco no meu sistema, mas também pode ter evidência, mas não vai ser incorporado, porque o impacto vai ser muito grande. Então, estruturar isso é uma pressão dentro de quem trabalha, né, na parte privada, em consultorias, que e aí a gente fala que é uma soft skills, que você tem que aprimorar, de ter que lidar com essa pressão, porque o seu cliente quer aquele produto e você também tem que fazer um produto bom, porque você não pode dar qualquer produto que vai chegar lá na frente e vai voltar. Se não for incorporado, o cliente não vai gostar. Então, assim, se ele saber lidar com esse jogo de cintura. E, por outro lado, quando a gente vê, agora voltando para a parte na perspectiva pública, quando a gente já vai olhar esses dossiês, a gente como NAT, pesquisador, a pressão de ter um curto espaço de tempo para você conseguir fazer um trabalho cuidadoso, olhar com calma todas aquelas evidências e tudo aquilo que é apresentado, e ao mesmo tempo a pressão dos stakeholders, porque a gente sente uma pressão por todos os lados.
Então, assim, tem a pressão da indústria que quer incorporar, tem a pressão do paciente, que a gente fala que são as óticas, né? Sobre ótica de quem? O paciente, ele precisa daquele medicamento, então tem aquela pressão daquele paciente, do cuidador, do familiar, e também do próprio sistema de saúde. Dentro da saúde suplementar, eu falo que é até pior. Porque, assim, a população é uma população que se acha já tem aquele sentimento, poxa, eu tô pagando 2 vezes, então é o meu direito ter um a mais. Eu não quero ter o que tem no SUS, porque já tem no SUS, então na suplementar eu quero ter um a mais. Só que as operadoras não querem, às vezes, por muitas vezes, aquele a mais. Então, assim, a pressão geralmente é maior. Eu lembro da primeira vez que eu fui fazer, que eu comecei a trabalhar, né, com a ATS, e foi o primeiro relatório de análise crítica que eu peguei com a professora Gabriela. Participei do relatório na reunião da Conitec, e assim, você vê um paciente mostrar, por exemplo, fotos de crianças ou que necessita daquela tecnologia, e aí você está com um relatório que às vezes você sabe que não vai passar, né? E você sente também o outro lado do paciente. Então, assim, eu acho que essas pressões a gente tem que saber lidar muito. Assim, eu falo assim que eu não queria ser gestora nesse lado, sabe? Porque assim, ainda bem que eu só faço o relatório, porque a decisão não é nossa. A gente só joga o relatório. Tá aqui, a evidência tá aqui, a análise tá aqui, quem tem que decidir é o gestor, no fim das contas. É uma base, né? Mas acho que as pressões dos stakeholders, eu acho que são grandes desafios. Além de falta de evidência, às vezes a gente tem muitos estudos bons fora, doenças raras, né? Então a gente tem, às vezes, a qualidade de evidência é muito ruim, porque o N é mostrar pequeno porque é uma doença rara. Aí a gente pega estudo de mundo real, mas não tem estudo de mundo real no Brasil, tem fora. Então a gente vê essas dificuldades que permeiam, assim, a questão da avaliação de tecnologia. São os desafios, né? E essa questão da pressão, né, é que eu acho que deve ser um dos pontos mais complicados, ainda mesmo para doenças raras. Porque às vezes são doenças, vamos dizer assim, neurodegenerativas, na qual aquele indivíduo ele vai sofrendo muito, né? E não é só apenas o indivíduo, o que está com a enfermidade que sofre, sim toda a rede familiar que sofre. E aí vem aquela pressão, mas por outro lado, muitas vezes o custo é gigantesco e não tem a evidência que aquele indivíduo, né, o enfermo e a família entende que tem, mas na realidade não tem. Então é meio que o que fazer, né? Mas ele tem direito, ele paga os impostos, mas aquele que tem hipertensão, ele tem direito ao losartano hidroclórico, a ajuda dele também, que é um custo ínfimo, mas que às vezes falta. Então eu acho que esse é um dos, assim, pelo menos no meu ponto de vista, né? É um dos grandes dilemas, né? Então, às vezes, está faltando o AS numa unidade básica de saúde. Mas como vai faltar AS? O AS custa 1 centavo, porque a gente não consegue ter uma monetarização menor do que 1 centavo para o sistema público, mas falta, né? Mas aí tem aquele que, sei lá, o medicamento milhão, não tem ideia, né? Mas é um valor assim exorbitante, e às vezes são 1, 2, 3 indivíduos no Brasil inteiro. Então é assim, é muito doido, né? São muitas variáveis no processo, né? Trabalhar custo-oportunidade, né, que a gente menciona. Cobrir o lençol, vou cobrir aqui, mas vou descobrir no outro lado. Pois e é. Aí, e a equidade? Agora está entrando a equidade no jogo. Você não atender uma população rara, você já está gerando inequidade, porque já é raro, né? E aí são vários pontos ali dentro do jogo da TS que se tornam grandes desafios para você atender ao SUS como manda, né, ali a Constituição, vamos dizer assim. E o agravante é que o nosso país é gigantesco, né? No nosso país cabem alguns países, então assim, isso tudo aumenta ainda, né? Agrava o processo, fora essa questão do SUS que você falou, né? Que é universal. Então todos nós temos direito, independente do quanto que a gente tem de rendimento familiar, né? Todo mundo tem direito.
Mas a gente sabe que, infelizmente, não dá. Não dá para custear para todo mundo. Então, é complexo, né? É uma temática complexa. Eu acho que essa avaliação que vocês fazem é um ponto, né? Tá aqui. Isso aqui é a evidência. Isso aqui eu tenho como te falar. Agora, os desdobramentos disso, aí vai muito além, né? Eu assim, acho que o que vocês duas acabaram de colocar são desafios claros, né? Essa interação com o tomador de decisão, com o gestor, dificuldade de comunicação de determinados resultados técnicos. Porque é isso, né? Eu estou traduzindo a técnica que é útil para quem vai tomar a decisão, para gestor, para regulador, para político, né? O farmacêutico, ele tem essa base muito boa, tá, Sabrina? A gente, né, do ponto de vista técnico e científico, né? Então, a adaptação é uma questão, um desafio ético também aparece aí, que vocês tão bem colocaram, né? Trabalhar com a ATS é saber que os stakeholders, que a indústria farmacêutica, que as consultorias, né, podem pressionar, porque existem interesses comerciais. E a gente está falando de uma área, mas isso existe em qualquer área, né? Seja nas telecomunicações, na indústria bélica, no que for. Sempre vai haver interesse de quem fabrica, né? Então, assim, tem que haver uma imparcialidade. A gente sempre coloca a questão dos conflitos de interesse. A adequação às normas técnicas também é um desafio, né? Que bom que o Brasil tem a Anvisa e tem mas a gente vive num país, uma república federativa. Municípios, né, têm suas atribuições, estados outras, e o governo federal outras. Então, vamos seguir essas diretrizes rigorosas aí. Além do que vocês colocaram, eu acho que tem uns desafios relacionados aí mais à formação acadêmica, né? Porque eu também sou professora e vejo, né, esse aluno que está desejando, né, participar, se embrenhar, se inteirar, trabalhar nessa área, né? Então, apesar da faculdade de farmácia ela dar uma base boa, né, farmacologia, né, algumas disciplinas, alguns cursos, né, tem farmacoeconomia, tem ATS, tem ciências relacionadas, mas ainda falta a gente fazer o pulo do gato, tá? Então, um desafio é esse, a gente se adequar e também trabalhar com, não sei, pensar nesses cursos que a gente já havia falado antes, pós-graduação, de cursos, né? Um outro desafio, acho que acho que a gente conversou também antes sobre a complexidade das ferramentas, né, e modelos de avaliação. Então, dominar as ferramentas até é um desafio. Criei GR, Excel, software de estatística, SAP, SPSS, né? Aprender a interpretar dados, né? Dados complexos, né? Então, eu vou fazer uma análise de sensibilidade, vou trabalhar com modelo de Markov, vou trabalhar com uma simulação de eventos discretos, né? Talvez a gente não tenha isso na graduação e a busca tem que ser por outro caminho. Diria para vocês que a Tainá pode falar melhor sobre isso, mas o mercado ele é competitivo e exigente. Então, quando Sabrina fala assim, a demanda por experiência prévia, a Tainá fala, olha, na iniciação científica, se houver importância, é isso. Então, para um farmacêutico recém-formado, que está migrando para a área de ATS, assim, vão exigir experiência prévia. Então, durante a faculdade, se puder, né? Se não, é um problema. A gente tem como suprir essas necessidades aí. A concorrência é multidisciplinar. Enquanto é muito bom você estar com um colega que tem uma formação diferente da sua, por outro lado, médicos, economistas, engenheiros, biomédicos, administradores, enfermeiros podem trabalhar na área, né? Então, você tem que fazer o seu diferencial, como em qualquer área, né? Como em qualquer área. E eu finalizaria, assim, no que eu estou pensando em relação aos desafios, gente, assim, mudanças nos modelos de atenção à saúde, então, telemedicina, os dispositivos, né? A saúde digital, né? Adiciona uma camada aí de complexidade
velocidade às nossas avaliações, né? E esse ritmo acelerado que a Sabrina falou, da inovação tecnológica, né? A cada segundo você pisca o olho, tem um produto que é muito parecido, mas é melhor, né, do que existia no mercado. Então, é uma velocidade tremenda, né? Enfim, eu acho que apesar dos desafios, né, dentro da área, né, tem muitas oportunidades para os colegas farmacêuticos que efetivamente querem contribuir aí com as decisões, com a tomada de decisão diretas para a saúde da população. Superar a questão das habilidades técnicas que, eu poderia ter, mas eu não tive. Vamos buscar, não dá para a gente formar um farmacêutico em todas as áreas completo, né? Isso que tem que ser claro, tem que ser dito. A busca pelo conhecimento, ela é talvez mais potente depois da faculdade, né? Destacando que esse mercado é competitivo, então você tem que ser melhor que o colega, né? Mas ele é flexível, você tem muito trabalho remoto, isso dá um certo conforto, né? Pensar nos benefícios que a gente pode ter, né? É isso que eu ia falar, né? Assim, a graduação, pelo menos a graduação de farmácia, mas eu imagino que dos outros cursos também, né? Dos outros profissionais. Quando fala-se de ATS, mas de uma forma muito en passant, né? Te dá te dá uma fotografia, olha, isso aqui, né? Isso aqui, se você quiser investir, realmente trabalhar na área, necessariamente vai ter que ter uma capacitação, seja na forma iniciando como uma iniciação científica, né? Como a Tainá exemplificou, que foi a experiência dela, mas talvez uma especialização, seguindo um mestrado, um doutorado, aí cada um vai trilhando, né, o seu caminho, mas existem possibilidades. Mas realmente, assim, eu não consigo vislumbrar um recém-formado, me formei hoje. Se ele não tiver tido essa experiência de iniciação científica, algum estágio durante a faculdade, eu vou para a ATS. Você vai dar certo. Mas talvez você não vá conseguir uma colocação no mercado agora, né? Você tem que investir, tem que correr atrás, como a gente já falou. A gente percebe essa briga mesmo dentro do cenário ali da TES, como a Gabriela mencionou, né? Que a gente está concorrendo com diversos profissionais. E hoje, quanto mais você sabe, né? Porque antigamente se dividia, era o pessoal que sabia muito da parte de evidência clínica e ficava o pessoal da evidência clínica e o outro lado na parte de avaliação econômica. Então, eram assim, grupos separados. Hoje, principalmente no setor privado, quanto mais você sabe de tudo, você é um melhor profissional ainda. Então, assim, é um profissional que está sendo completo. E é raro. Hoje em dia, tem um profissional que a gente vê dentro a gente conversa, o pessoal que é da área, é muito difícil ter um profissional que ele vou fazer uma análise crítica sozinho, da evidência clínica até a avaliação de impacto orçamentário, ou vou fazer um dossiê. Você é diamante, é raro, né? Porque é complexo e cada dia mais se exige desse profissional que sai da bolha. Então, assim, vai aprender análise de dados. Hoje estão se pedindo R, estão se pedindo, como a Gabriela mencionou, vários conhecimentos dentro de linguagem de programação que até então a gente não precisava. Mas hoje se precisa. Assim, hoje, acho que daqui a pouco todas as graduações vão precisar ter um pouquinho de análise de dados, porque todo mundo mexe no R, né? Tudo tem que fazer no R ou no Python, no Stata. Então, assim, você vê que tem se exigido mais. Cada dia mais conhecimento dentro da área, né? Então, assim, tem sido concorrido e até para conseguir, às vezes, alguns cursos, tipo algum MBA, para você conseguir um MBA na área de ATS, seu currículo tem que estar já com doutorado. Aí, se você tiver doutorado, você consegue um MBA, porque tem sido muito concorrido. É complicado, mas as pessoas conseguem chegar lá. Sempre é complicado, né? Mas eu acho importante não perder o foco, né? Você manter o foco que vai conseguir. Acho que esse que é o objetivo.
Então, dentro de tudo que vocês falaram, né, tem as partes boas, as partes não tão boas, os desafios, tem que correr atrás. A gente está num podcast de um projeto de extensão da área de farmácia, né? Então, assim, o que vocês consideram que o farmacêutico possa ter de ponto positivo, né? Quais são os pontos positivos, quais são as fortalezas do farmacêutico para atuar nessa área de ATS? Será que ele tem alguma fortaleza que favoreça ele frente aos outros profissionais que vocês citaram aqui? Eu digo que o farmacêutico ele tem um plus dentro da área de ATS, porque todo o nosso conhecimento da nossa graduação nos permite ter o olhar do medicamento, de como que ele atua. Então a gente sabe ali da questão de efetividade, como ele vai atuar, de dose. Muitas vezes já fomos chamados assim, não, a gente precisa de farmacêutico para treinamento numa equipe que não tinha farmacêutico na ATS, porque para fazer o microcusteio tinha que saber como fazer cálculo de dose de medicamento, tem que saber como faz posologia. Então tem detalhes, e evento diverso, vamos caçar, vamos procurar, vamos ver PCDC, todo o caminho daquele paciente você tem que ter um olhar clínico. Então só puramente assim, até próprio da parte da farmacoeconomia. Então esse plus que a gente tem desse olhar mais clínico de a indústria quer incorporar uma nova forma farmacêutica. Um é injetável, o outro é comprimido. Esse detalhe, esse conhecimento técnico, o farmacêutico tem. Que isso ajuda todo no caminho na elaboração de verificar dentro do dossiê ou até na análise os pós e contras daquela tecnologia. Entendi, né? Dá essa diferenciação, porque são olhares que muitas vezes outros profissionais de saúde mesmo não têm, né? Seja a enfermagem, o médico, né? Eles estão muito mais preocupados com a efetividade daquele medicamento, no sentido gerou o que eu estou desejando. Mas e as coisas que estão associadas a ele, que muitas vezes, né, os outros profissionais não veem, e o farmacêutico está tão atento, né? Os famosos problemas relacionados a medicamentos, né? Então, eu acho que esse ponto que você falou é bem interessante, né? Então, acho que tem um pontinho, né? Ganha uma estrelinha o farmacêutico que quer trabalhar com a ATS por conta dessa formação mesmo, né? Que acaba direcionando o olhar para essas coisas, né? Já ganha 5 estrelas. Já ganha 5 estrelas, então já está começando, a corrida já está começando bem, né? Basta investir. Pelo que vocês falaram, precisa de investimento intelectual, que eu digo, né? Investimento de tempo, né? De tempo de estudo. Sabrina, no pain, no gain. Isso aí. No pain, no gain. Não adianta. Isso para qualquer coisa, né? Qualquer coisa na vida, claro. Claro que a gente vai querer que a pessoa se forme sem muitas dores, sem muitas questões, sem muito sofrimento. Mas não é possível você ter um adulto, um jovem adulto, um adulto em formação que não tenha alguma carga de sofrimento para chegar onde quer. A gente abdica, como você bem disse no início do podcast, dos finais de semana. Se eu quero ter um projeto aprovado, eu abdiquei dos meus 30 dias de férias. Aí as pessoas depois falam assim, nossa, mas você teve o projeto aprovado, mas saiu de férias. E tá certo, tem que aproveitar as férias mesmo. Mas o meu projeto foi aprovado porque eu me dediquei 8 horas por dia durante as minhas férias. São escolhas, né? São escolhas. A vida da gente é feita de oportunidades e escolhas o tempo inteiro. E quando a gente fala de estudo, isso não para nunca, né? Nós temos alguns anos, por exemplo, de universidade, ainda perdemos entre aspas, né? Investimos os nossos finais de semana, não todos, óbvio, mas alguns, em função do trabalho, né? Em função da pesquisa e assim, também não é para colocar todos os seus finais de semana à prova. Não estamos falando isso, pelo amor de Deus. Nós só estamos falando que, às vezes, há necessidade. E aí você escolhe. Se você vai investir para obter uma coisa muito boa lá no frente, ou se não,
né? Eu acho que é por aí, né? Nessa pegada, né? Gente, eu queria agradecer. Equilibrando os pratos, é por aí. Né? Eu queria agradecer muito a vocês essa conversa. Eu espero que essa conversa tenha esclareça muitas pessoas, né, sobre o que é essa avaliação de tecnologia de saúde, os caminhos que você tem que mais ou menos percorrer para chegar, né, a trabalhar nessa área, que é uma área diferente ainda, né, para a nossa vivência, como falando de Brasil, né, a gente tem aí em torno de 24 anos no máximo, né, dos núcleos de atenção em tecnologia em saúde, então isso é relativamente recente, né, mas é algo que vem se expandindo muito, até por uma pressão dos sistemas de saúde, tanto público quanto privado, das indústrias, é uma pressão, né, como foi dito aqui, por N atores, muitas vezes até mesmo das associações de pacientes, que também participam desse processo, né, quando se pensa numa incorporação de um produto, uma tecnologia nova. Então, se vocês quiserem, podem dar uma última palavrinha e eu agradeço bastante a disponibilidade de vocês. Eu que agradeço esse convite maravilhoso. Desculpa, Tainá, mas eu ia, além de agradecer, eu ia dizer que eu estou assim, muito feliz de participar desse podcast com uma ex-aluna e profissional atuante, séria, comprometida, responsável, interessada, que é a doutora Tainá Felicíssimo. Eu que agradeço por poder participar desse podcast. Sempre falo que o Bom Filho a casa retorna, então como aluna de graduação, como aluna do mestrado, podendo trabalhar com a professora Gabriela desde a iniciação científica, também agora como pesquisadora no núcleo dela de avaliação de tecnologia em saúde. Então, muito obrigada. Também de a gente poder esclarecer e chamar mais profissionais, né, mais farmacêuticos para o time da TESC. A gente precisa de muitos profissionais que auxiliem, né, que nos ajude nesse processo de incorporação de tecnologias que é tão importante para o sistema de saúde e para a sustentabilidade também do sistema. Gente, muito obrigada mesmo pela disponibilidade de vocês, né? A Gabriela falou da Tainá, a gente lembra, né, dela sentada lá na graduação, assistindo aula e ver, muito recompensador mesmo quem tenha visto de longe, como eu, ver, né, o aluno trilhando aí e fazendo os cursos e se capacitando. Eu acho que isso é fundamental e está disponível, né? É a pessoa querer investir, que ela certamente vai conseguir. Então, a gente finaliza aqui mais uma conversa, né, no nosso podcast Medicamento, e até a próxima.